Olá, desenhistas! Aqui é o Carlos Rano do Fundamentos do Desenho.com e esta é uma aula de Freestyle Sketching, ou seja, eu deixei a câmera gravando e não me preocupei em fazer nenhuma demonstração de aula. Eu só estava desenhando, tomando um vinho, ouvindo uma música, me divertindo e essa imagem vai ficar passando aí quase em tempo real para vocês, funcionando como sendo uma demonstração, mas eu não vou ficar falando sobre essa demonstração. Nessas sessões de freestyle sketching, eu quero desenvolver assuntos importantes e alheios ao desenho em específico que está na tela. Então funciona quase como um podcast, onde eu quero abordar assuntos que são muito importantes para a vida dos artistas. Essa primeira aula é gratuita para sempre, para vocês conhecerem do que se trata uma aula de freestyle sketching no fundamentosdodesenho.com e decidirem se vão querer adquirir outras, né? Teremos meia hora de bate-papo aqui, enquanto vocês assistem esse desenho acontecer, e aí vocês já ficam sabendo do que se trata, né? Eu quero abordar um assunto que é a minha filosofia como artista e como professor de arte, coisas que eu passo para os meus alunos nas aulas presenciais, nas aulas por Skype e também passando pelas aulas agora por vídeo, né, que é como ser um artista buscando ser um profissional bom e viver uma vida saudável, uma vida que vale a pena ser vivida, né? Ter uma mentalidade de um prazo maior e tudo. E para mim, eu sempre achei uma ligação muito forte com as filosofias orientais das artes marciais. Então eu sempre fui um praticante amador de artes marciais e a filosofia oriental sempre apresenta a ideia do do. O que é o do? Né? Você tem, por exemplo, vamos citar alguns exemplos: karatê do, judô, aikido, taekwondo. O que é essa ideia do do, né? E por último e não menos importante, não, tem mais alguns exemplos, mas o Bushido, né, que é o código do guerreiro. Mas por que tem essa palavra do em todas essas coisas? Eu sempre foi uma curiosidade minha, porque a nossa primeira reação como ocidental é traduzir para o pé da letra e pensar karatê do, o caminho das mãos e dos pés. Aí a gente pensa que é um conjunto de técnica para você dar bicuda e soco, né? Judô, caminho suave. Aí alguém te explica que quer dizer que você vai usar a força do outro para dar um capote nele. E não deixa de ser verdade essas traduções literárias, mas a gente sabe como que os orientais são, né? Existe algo muito mais profundo por trás da ideia do do, porque o do é o caminho, the path, né? O caminho. Caminho para onde? O que isso quer dizer, né? É um caminho de vida. Então, geralmente, quando você decide se dedicar a um do, o que você está fazendo é orientando toda a sua vida dentro de uma série de preceitos filosóficos, que incluem o estudo das artes combativas, das artes marciais, o cuidado com o corpo, o cuidado com a mente e também a maneira de você se portar sozinho para você e também em sociedade para os outros, né? Então são coisas muito profundas, muito legais, que às vezes numa academia de arte marcial, se você encontrar o professor errado, ele não vai nunca tocar nesses assuntos, ele só vai te ensinar a técnica. E o professor certo, ele vai tocar nesses assuntos, né? E eu tive vários bons professores que trabalharam isso no decorrer da minha vida e eu não vejo por que não pensar da mesma maneira em relação às artes visuais. Então, o desenho, a pintura, a ilustração, a escultura, a sua dedicação aos afazeres dessa arte, né, são coisas que não são só a técnica da arte.
o envolvimento com essa atividade humana, né, é um envolvimento para a vida. Então você é artista o tempo todo. E o que isso quer dizer, né? Como você vai seguir o caminho do artista? O que é o caminho do artista, né? E como eu fazia essa ligação com o do, eu quis pensar, poxa vida, qual que é o do para o artista? E eu tinha tenho, né, um grande amigo que é um descendente direto de japonês lá em Belo Horizonte, Kenzo, meu querido, e eu fui perguntar para ele como é que fala pincel em japonês, porque eu quero fazer um termo que passe a ideia do do, né? E aí tem uma pequena anedota, porque a tradução literária, esse termo de o do pro pincel, ele não existe no Japão, né? Ele me avisou, ó, isso é uma coisa que você está inventando, né? Eu falei, não tem problema, como é que traduz para falar pincel? E aí ficou uma coisa horrorosa, porque pincel em japonês, de acordo com ele, é fuder. E se eu acrescentasse o do no final, ainda mais eu com meu sotaque de mineiro, né? Daí, fudedor ia dar um segundo significado para o termo que não ia funcionar, né? Não ia cair muito bem. Então eu tive que pensar em outra ideia. Essa é uma curiosidade, fato real que eu achei muito engraçado, mas que demonstra a ideia por trás, né? Qual que é o do pincel? Qual é o do artista? Qual é o do lápis? Qual é o do para você se dedicar para ter uma vida completa como artista, buscando sempre a sua melhoria? E acabei sendo obrigado a partir para o inglês mesmo e fiz o Brushdo, né? Que eu até registrei já o brushdo.com, aí eu vou transformar isso numa série de vídeos, eu vou explorar esse assunto numa série de vídeos, né? E eu pretendo que isso se torne um livro talvez um dia, não sei, não posso prometer, mas de pincel, fuder para o Brushdo, essa foi a história da origem do termo, né? E eu gosto muito de pensar, uma das vantagens desse termo Brushdo é que ele se parece com o termo mais importante para mim, que é o menos específico para uma arte marcial, né? Que é o Bushido, que é o caminho do guerreiro. Então você tinha no Japão feudal aí, né, várias pessoas que se dedicavam à arte da guerra, porque isso era uma atividade importantíssima. Então você tinha os samurais, que geralmente tinham um patrão, ou os ronins quando eles estavam desempregados, de certa forma, né? Uma explicação meio besta, assim, meio acelerada e resumida, mas a ideia é que, independente deles estarem servindo às necessidades de um senhor da guerra ou não, o dia a dia deles era voltado inteiramente ao Bushido, a arte da guerra. Então, a maneira de acordar, a maneira de iniciar o dia, os cuidados para se fazerem as coisas, o cuidado com a mente, com o corpo, a concentração, todas essas atividades mundanas, às vezes, né, de iniciar o dia, de tomar um chá, ou de como você vai segurar a sua ferramenta, eram maneiras deles irem se esmerilhando, se aperfeiçoando no fazer, né, da sua arte. Então não há um momento em que o samurai deixa de ser samurai. Ele tem que ser o tempo todo samurai e ele tem que estar sempre buscando ser o melhor samurai que ele pode. No caso dele especificamente, é questão de vida ou morte num encontro errado na hora errada, né? Então, você precisa trabalhar isso e ter isso bem esmerado para seguir adiante nessa vida. E como artista, no Brushdo, a gente também tem que trazer, né, a ideia por trás que eu gosto de viver, né, e de falar, é trazer para a nossa vida toda uma organização e um cuidado na sua maneira de ser,
Isso não te impede de ser meio zoeira, de ser boêmio e nada não, entendeu? Muito pelo contrário. Quem sou eu para falar uma coisa dessa com você? Deus me livre, né? Eu quero que você viva a sua vida do jeito que você quiser, mas que você monte um código seu baseado numa série de ideias e esse seja o seu código pessoal, o seu caminho, o seu dor, né? E eu vou falar sobre isso, o que eu acredito na minha vivência, na minha vida, que se tornou o caminho do artista para mim, né? O brush door. Então, falando um pouco sobre isso, uma das coisas mais importantes que eu vejo é que tem que se ter uma mentalidade de longo prazo, sabe? Você nunca vai ser feliz e se desenvolver como artista com uma mentalidade de curto prazo. E se eu estivesse falando de samurai, eu acho que estaria falando a mesma coisa, porque se você não desenvolvesse todo o temperamento necessário para fazer um bom trabalho, você ia tomar uma espadada na cabeça nas primeiras 3 semanas e sua carreira acabou, né? Aqui é parecido, né? Mas não tão drástico. Você tem que ter a paciência, a busca da vivência e do aprimoramento ao longo dos anos, ao longo das décadas, ao longo da vida. Então, às vezes você é um aluno que está assistindo esse vídeo, às vezes você tem 15 anos, às vezes você tem 32, eu tenho aluno de faixas etárias bem variadas, né? E para alguns o que eu estou falando pode ser mais fácil de engolir, né? O cara já viveu algumas décadas, aí quando você fala em década não assusta tanto. Mas pro mais novo, assim, às vezes falar em década o cara já assusta. E eu já tô falando mesmo, pra assustar logo de cara. Mas é um susto que não é assustador. A verdade é que se você não morrer, meu filho, você vai viver décadas, entendeu? Então, é isso, né? É uma coisa tão complexa, tão gostosa, tão saborosa e tão vasta quanto os estudos da expressão visual de um ser humano, né, que é o trabalho artístico, é comunicação e expressão visual. Isso não se desenvolve de uma hora para outra e, como qualquer comunicação, ele se torna mais bem feita ao longo do tempo pela própria experiência do comunicador, né, que passa a ter uma variedade maior de experiência. Então, não tenta se tornar o fodão da balacheta de um dia para outro, porque não é assim. Tente só transformar a prática diária de tudo que inclui ser artista, sabendo que o resultado vem em longo prazo. E aí, você, por exemplo, tem que definir, né, quantas vezes por semana você vai se sentar num espaço que é quase um altar. Pode ser enorme ou pode ser minúsculo, mas esse espaço é o seu ateliê, o seu cavalete, a sua mesa de desenho. Pode ser um cantinho da sua sala, pode ser uma quina de um quarto, pode ser quase dentro de um armário, como pode ser um ateliê de 30 metros quadrados ou 80 metros quadrados, não importa. Você tem que ter um santuário seu, um lugarzinho que é de produção. Você vai lá para produzir, mesmo que você não produza, mas você está lá com esse intento, né? Se você desenvolver bem o ritual, você produzirá. O início desse ritual pode ser se perguntar, né? Primeiro, se eu tenho esse espaço, se não, como eu terei, né? Nem que seja um pedacinho de uma escrivaninha, o tamanho não é a questão, é ser um espaço, santuário seu, e desenvolver o ritual pessoal de se sentar nesse espaço com o intuito de desenhar ou pintar. Então, quantas vezes por semana você pretende fazer isso? Você vai se dedicar ao seu altar, onde você dilapida a sua mente e a sua habilidade como desenhista
2 vezes por semana, 1 vez por semana, 3, 4, 5, todos os dias? Essa é uma pergunta de caráter pessoal, eu não posso definir isso para você, né? Eu vou quase todo dia, tem dia que não dá, e também não me mato por causa disso, né? Mas levou um tempo para chegar aí, levou um tempo. Então no início pode ser 2 semanas. Então um camarada que frequenta uma academia de jiu-jitsu, por exemplo, ele pode frequentar 2 vezes por semana e fazer isso a vida inteira, buscando se tornar o melhor lutador de jiu-jitsu que ele pode ser, né, como um praticante que faz isso por hobby, por esporte e tudo mais. Ele tem que saber que ele não vai ser um Rickson Gracie, porque o Rickson Gracie vivia e respirava jiu-jitsu, entendeu? Acordava, tinha uma dieta para isso, tinha um horário para isso, fazia ginástica na praia, não sei o que, corria, não sei o que, parará, nadava, surfava, ia pra academia, treinava o dia inteiro, não sei o que. Então o cara, ele tem uma ética pessoal, né, da dedicação ao do, né, que no caso dele é um jitsu, que permite que ele alcance uma excelência diferente do Joãozinho, que vai lá 2 vezes por semana e tem dia que não vai, não sei o que. E eu não tô detonando o Joãozinho, coitado. Ele pode fazer isso e ser feliz demais, porque a função de se praticar uma arte marcial não é necessariamente se profissionalizar ou ser um dos melhores do mundo. Você pode ter muitos prazeres pessoais e crescimento como ser humano com uma coisa dessas, né? E a mesma coisa podemos dizer para o desenho e a pintura. Então é muito comum para o jovem que gosta de pintar querer se pensar assim, vou transformar o meu hobby, a coisa que eu amo, em profissão, e aí eu nunca trabalharei na vida, aquele papo assim, né? Na verdade é o contrário, você nunca deixará de trabalhar porque você gosta pra caralho do seu trabalho. Mas às vezes o cara sente na obrigação de só vou estudar arte, ou só vou estudar arte sério para valer se eu tiver que me tornar um profissional. Isso para mim, se me desculpa a honestidade, mas é uma frase de mentalidade muito pequenininha, na minha opinião, sabe? Se eu, por exemplo, decidir praticar rugby a partir de agora num dos clubes da minha cidade, eu nunca pratiquei rugby na vida, e eu tenho 42 anos e não sei o que, e eu decido que não, eu quero brincar com esse esporte aqui. Eu não vou chegar nunca no treino com uma mentalidade desleixada de quem não está tentando fazer o melhor. E todos nós sabemos, pela minha faixa etária, pelos meus afazeres, pela minha dedicação na vida, que se eu inicio a prática desse esporte, minha intenção não é me tornar profissional. Mas eu vou tentar fazer o melhor que eu posso, né? E eu não vou querer que isso se torne um fardo. De eu sair do treino puto porque eu tô tentando fazer o melhor que eu posso, mas não tá bom o suficiente. Imagina uma situação dessas num esporte qualquer, né? É fácil de enxergar que o cara tá com a atitude errada. E a mesma coisa acontece com o desenho, mas às vezes a gente não consegue enxergar isso, né? Que a gente entra numas paranoias de querer ser bom, de querer ser ótimo e não sei o que, e aí a gente sofre desnecessariamente por anos. E por que anos? Porque você escolheu sofrer até você ficar bom. E ficar bom levará anos ou décadas, como eu disse agora há pouco. Então, se vai levar esse tempo todo, velho, pra que você vai sofrer? Não. Tenta ter diversão, tenta desenvolver em você uma mentalidade de curiosidade, de querer aprender com o erro e fazer e experimentar nas próximas vezes, investigar
em busca de maneiras de se fazer, né? Se você começa a fazer isso, você, independente da maneira que você usar para alcançar isso, você já estará vivendo o conceito do Brush Do, que é trazer a prática dessa busca do fazer artístico, né? Esqueci a palavra que eu queria aqui, faltou. Você trazer essa prática diária, constante e que te faça bem para a sua vida inteira, enquanto você faz o que é preciso para chegar lá, tá? Então, eu quero dividir essa conversa do Brush Do em outras aulas, sabe? Mas eu vou querer abordar alguns assuntos, como o ritual do início do dia, ou ter o ateliê como um santuário e um dojo, né? Um espaço de treino, sabe? Desenvolver melhor essa ideia do artista como samurai, das relações do Bushido com o Brush Do, e a gente se perguntar também por que a gente faz arte, né? Vamos explorar um pouco desse assunto, né? Porque a resposta ela está intimamente ligada à sua postura perante o fazer, sabe? E eu espero que esses vídeos de freestyle sketching sejam uma maneira legal de desenvolvermos as habilidades não artísticas necessárias para que você se torne um grande artista, né? Então, o Brush Do, que é uma parte mais filosófica desse assunto, será abordado, mas não vai ser só isso não, tá? Eu também quero falar, por exemplo, de making a living, né? Ganhar a vida como artista, o lado profissional, possibilidades, coisas do tipo. Então, são habilidades administrativas que você precisa ter se você for desenvolver artes visuais de alguma forma, né? Ilustração ou que seja, como carreira, né? Nós temos vários assuntos importantes que você precisa saber que geralmente nenhuma escola de arte visual toca no assunto. Se for universidade de arte visual, então, o que o pessoal geralmente faz é o contrário, né? Você pergunta isso, o professor te olha torto, como se você estivesse cometendo um pecado. Na minha universidade isso acontecia muito. E, pô, eu não queria morrer de fome. Eu acho que a ideia do artista faminto, né, que existe no imaginário de muitas pessoas, é uma ideia completamente equivocada. Nós somos extremamente necessários para a sociedade e tem muita gente que sabe disso e que faz uso do artista como um profissional para que certos objetivos sejam alcançados, né? Seja de prazer estético puro ou de questionamentos da sociedade, como seja também para vender produtos. Então, não tem porquê, né? A gente tem que saber navegar nessa vida de artista, não só se for como um hobbyista, que seja de maneira agradável e que engrandeça a sua alma. E se for como um profissional, que além de ser agradável e engrandecer a sua alma, que seja também uma fonte de desafios criativos, prazeres e uma maneira honesta e real e digna de sustentar a sua família e viver como qualquer outro ser humano importante para a comunidade, né? Que tem o que oferecer, tá? Então, estou completamente contra essa ideia de que o artista tem que estar por baixo, nada disso. O que a gente faz é super difícil, super interessante, super importante e exige esse comprometimento de vida. Não dá para ser artista por um ano ou dois,
não é artista. Você brincou um pouco com o artesanato durante 1 ano ou 2, legal, né? Mas o artista mesmo, na minha opinião, ele vive o seu do, ele vive o brush do. Ele tem que passar uma existência se dedicando a desenvolver suas expressões através de imagens. E isso não acontece por acidente. Isso acontece por design, por estilo de vida, por uma busca, né, de como se colocar como ser humano perante as rotinas e as obrigações da sociedade, né, perante as necessidades da vida, como que você irá se organizar como humano para que expressão visual seja uma parte constante da sua vida e que seja uma fonte de muitas coisas boas. Essa é a ideia por trás do Brush Do e é isso que eu pretendo discutir com vocês numa série de vídeos. Eu espero que seja muito enriquecedor, tá? Essas aulas mais filosóficas, e desejo realmente que você tenha acesso a esse outro lado do treinamento artístico que vai permitir que você realmente cresça como artista, porque vai te ajudar a manter na trilha certa, tá ok? Então, finalizando essa conversa, agradeço demais por vocês participarem desse papo. Esse vídeo está no YouTube, mas lembrem-se de visitar o fundamentos-do-desenho.com, onde ele também estará lá. Você pode se cadastrar de forma gratuita e ter acesso às aulas gratuitas. E quando você quiser uma das aulas que são pagas, é só na hora que te der na telha ir lá e contratar, de baixo custo, altíssima qualidade, e vai ser um prazer fazer parte do seu desenvolvimento como artista. Então, fechando por aí, muito obrigado, agradeço mesmo o apoio, a audiência, e torço para que o conteúdo tenha sido de valor para vocês. Muito obrigado, grande abraço.